Olá, eu sou a Dri Sogabi e você está no Sou Fértil, um podcast onde alma, fé e consciência se encontram e caminham juntas. Veja ele como seu momento de pausa, aquele respiro no meio da correria para clarear a mente, para aquecer o coração e para lembrar que ninguém está sozinho. Aqui, a vida real é o ponto de partida e a cada episódio eu te convido a mergulhar em temas profundos com leveza, acolhimento e transformação. Tudo com aquele toque de fé que nutre e fortalece. O Sou Fértil é pensado como uma série de pequenas sementes, pílulas de consciência organizadas em temporadas, com blocos curtinhos para você ouvir no seu ritmo, refletir com presença e aplicar com propósito. Cada episódio carrega um cuidado especial, onde através de um versículo bíblico eu trago reflexões terapêuticas e exercícios que abraçam sua história para te lembrar que mesmo quando tudo parece incerto ou desorganizado, Deus continua escrevendo capítulos novos e cheios de sentido. Então, veja esse podcast como um espaço sagrado, onde fé e cuidado emocional andam de mãos dadas. Um mini ritual para você se ouvir, se encontrar e se renovar. Saiba que eu estou muito feliz em ter você por aqui. Por isso, desejo que você seja muito bem-vindo. Hoje, nós damos início à nossa 6ª temporada, com um tema profundo, necessário e transformador: propósito e sentido na vida. Talvez você esteja se perguntando se você está no caminho certo, ou sentindo que algo precise mudar, mas ainda não sabe exatamente o que é. Talvez esteja num tempo de transição, de dúvidas, de buscas mais silenciosas. E é justamente nesses momentos que mais precisamos lembrar: Deus não desperdiça nada. Nem dor, nem demora, nem confusão. Tudo pode ser direcionado para um propósito maior. Viver com propósito não é ter tudo definido, é ter um centro. É acordar com a certeza de que existe algo em você que vale ser cultivado. E que mesmo nas fases mais difíceis, há sentido esperando para ser revelado. E nessa temporada nós vamos olhar para o propósito como um caminho possível, não como uma meta inalcançável, mas como uma jornada vivida com intenção. Então, nos próximos episódios, eu vou querer te convidar a redescobrir como os desafios também podem te aproximar do seu propósito, a se reconectar com aquilo que te move, que te cura, que te transforma, a perceber os sinais sutis que Deus vem te conduzindo, mesmo quando tudo parece escuro, e a criar espaço interno para viver com mais sentido, com mais verdade e com mais direção. Os versículos que eu trago aqui são como sementes de verdade, palavras que tocam, que curam, que reordenam. Elas nos lembram de quem somos, de onde vivemos e de tudo que ainda podemos viver com propósito. Então hoje eu te convido a seguir comigo nos episódios dessa série. E se esse espaço tocar seu coração de alguma forma, eu te convido a curtir, compartilhar, me escrever. Aqui a gente floresce com fé, com entrega, com amor e com a coragem de acreditar de novo. Lembre-se, não importa em que estação da vida você esteja, o novo já começou. Encontrando o propósito em meio aos desafios. Hoje vamos refletir sobre uma pergunta profunda e transformadora.
E se até mesmo os seus desafios fizessem parte de um plano maior? O episódio de hoje está inspirado no versículo que vai nos guiar, que está em Romanos 8:28, que diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo vem para nos lembrar que Deus continua agindo, mesmo quando tudo parece parado, que até as dores, as perdas e momentos confusos podem conter sementes de sentido. Mas será que é fácil enxergar propósito em meio à dor? Ou será que só percebemos os porquês depois que tudo passa? Hein? No mundo real, nem sempre nós conseguimos entender o plano enquanto ele está acontecendo. Às vezes, a vida parece um quebra-cabeça muito bagunçado, onde faltam peças ou sobram dúvidas. E ainda assim, Deus continua conduzindo. A verdade é que propósito não é um lugar de chegada. É um caminho que vai sendo revelado passo a passo, muitas vezes no escuro, mas com fé. Então esse versículo ele vem para nos convidar a confiar que não existe dor desperdiçada quando colocamos nossa história nas mãos de Deus. Cada perda pode nos revelar uma força, cada espera pode nos realinhar com algo maior, cada queda pode nos aproximar de quem estamos nos tornando. Então, num contexto terapêutico, muitas pessoas só começam a resgatar o sentido da vida depois de atravessar grandes desafios. A dor, por mais desconfortável que seja, nos obriga a olhar para dentro. E às vezes é ali que nós reencontramos a nossa verdadeira essência. Eu mesma já vivi fases em que questionei tudo. Ciclos que se encerraram sem explicação, planos que desmoronaram, momentos em que parecia que nada fazia sentido. Mas ao olhar para trás, eu percebo como esses momentos, esses desafios me trouxeram até aqui. E como Deus construiu, costurando a minha história, com fios que na época pareciam muito soltos, mas que estavam se entrelaçando num propósito que eu ainda não via. Por isso, hoje eu quero te convidar para olhar para a sua trajetória com mais generosidade e curiosidade também. Talvez você ainda não entenda o porquê de tudo, mas pode começar a perguntar: o que essa experiência está querendo me ensinar? Como ela pode me tornar mais forte, mais íntegra, mais consciente? Então pense na sua vida como uma tapeçaria sendo tecida do lado avesso. De onde você está, tudo parece emaranhado, desconexo, mas do lado certo, que só Deus vê agora, há um desenho sendo formado. Cada ponto escuro, cada linha fora do lugar, faz parte de uma obra maior, que um dia você vai entender. Agora eu quero te convidar para fazer a nossa reflexão. Como os desafios que você enfrentou até agora moldaram quem você é hoje e te aproximaram de algo significativo. Respira fundo e deixa essa pergunta reverberando dentro de você. Agora, vamos para o nosso exercício prático de hoje, que eu chamo de diário de propósito. Primeiro, eu te convido a refletir sobre o seu passado. Então, pega um papel e escreve sobre um desafio bem significativo que você enfrentou no passado e como você conseguiu superá-lo. Depois, eu te convido a identificar o propósito. Então, é o momento de você procurar
por um aprendizado ou um presente escondido nessa experiência. Pode ter sido uma nova habilidade, uma mudança de visão, um laço fortalecido, uma força descoberta. E anote. Em seguida, eu te convido a se conectar com o presente. De que forma essa experiência pode te ajudar hoje? E escreva uma mensagem para si mesmo, inspirada no versículo, lembrando que Deus age em todas as coisas para o bem, até nas que você não entende ainda. Em seguida, é o momento de você criar um plano de ação. Então pense em um pequeno passo prático, que você pode dar hoje para viver com mais propósito. Pode ser um gesto de cuidado, uma escolha mais alinhada com os seus valores, ou simplesmente parar e ouvir o que Deus quer te mostrar neste momento. Esse exercício, ele é um convite para transformar dor em direção e até mesmo crise em caminho. Então, lembre-se, propósito não é encontrado de uma vez. Ele é construído com escolhas simples e feitas com muita intenção. Eu sugiro que você finalize com essa oração. Senhor, me ajuda a confiar na tapeçaria que está tecendo com minha vida. Mesmo quando eu vejo apenas os nós, os fios soltos e as cores confusas no avesso, que eu me lembre, o lado certo está nas tuas mãos. Me ensina a enxergar propósito até nos pontos que doem e a crer que nada está fora do seu plano. Que eu caminhe com fé, mesmo sem entender o desenho completo. Que assim seja. Amém. Se esse episódio tocou o seu coração, compartilha com alguém que também está em busca de sentido. E eu quero lembrar que essa foi a primeira semente desta temporada. Na próxima semana, vamos continuar mergulhando neste tema, mas com um olhar especial para dons e talentos que Deus plantou em você. E como reconhecê-los com mais consciência, fé e direção. Até lá! Com amor, Dri Sogabi.